Boa noite, galera. Oi, Dag. Velho Lupa, Gil Sarlan, Jonathan, grande abraço. Grande Atilano aí na produção. Ô, Delci, obrigado pela presença, meu irmão. Tive um probleminha. Grande Sérgio, probleminha em casa aqui. Eu já estava na Valquécio, grande abraço, parceiro. Já estava aqui ao vivo, mas aí tive um problema aqui com minha mulher e eu tive que sair correndo, tomou uma queda aqui. Eu tive que sair correndo. O programa ao vivo é assim. Professor Fernando Cabral, grande abraço. Olha ele aí, Vero Paulo Isidoro. Vai estar aqui com a gente você, irmão. Nosso querido Leiva já está na área. Para a gente começar aquele papo de trivela. Vou querer saber de tudo hoje, viu, seu Leiva? Grande abraço, Robert. Bom, antes de qualquer coisa, dizer a vocês, hoje nessa segunda-feira, 15 de junho de 2020, nós vamos para mais um papo de trivela, mas de antemão, já dizer a vocês que infelizmente, nosso querido Marcelo Ramos, ídolo, ex-ídolo do Bahia, do Cruzeiro, não vai poder estar com a gente aqui no segundo tempo do Papo de Trivela. Ele acabou de perder um amigo, que eu inclusive conheço, Zé do Peixe, toda a galera aí do futebol conhece, e que estava, infelizmente, com a Covid-19 e faleceu há pouco. E Marcelo tem a menor condição, falou comigo há pouco, está transtornado, muito triste, muito abalado, e nós vamos trazê-lo muito possivelmente, muito provavelmente na próxima segunda. Mas vocês saberão o dia da live, e hoje a gente vai conversar com Leiva e vamos conversar com o professor Luciano Reis, o velho Lupa, que é sócio da Trivela, meu amigo e irmão, e sócio da Trivela, que vai falar aqui. É verdade, Gilson, amigo de muita gente aí da bola, todos aí muito tristes com isso, essa doença que tem afetado muita gente e ela cada vez mais perto da gente. A gente está sempre pedindo proteção a Deus para que ela esteja mais distante, na verdade. Então, é isso aí, Paulinho. Todo o pessoal do futebol aí muito sentido, né? E a gente gostaria de fazer prestar homenagem a Zé do Peixe, deixar aqui um abraço à sua família, de pesar, pela passagem do nosso parceiro Zé do Peixe. Vamos lá, vou chamar o velho Leiva aqui, tá bem, bem? Vou chamar o velho Leiva para a gente começar o nosso papo de trivela, ele que já está na área, o grande Geros, vai bater esse papo de trivela com a gente. Nosso grande Leiva, que hoje é observador técnico da equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. Grande abraço, Manuel, entrando aí. Antônio, grande abraço. Obrigado aí por estar sempre com a gente nas nossas lives. Nosso Leiva está aqui já quase entrando. Para a gente começar. E aí, Luan, tudo bem? A gente começar esse papo de trivela. O nosso querido Leiva Duarte. Olha o Macula aí. Abraço, Jamison. Abraço, Macula. Feras da bola. Gente, meu cabelo está horroroso. Mas eu estou com medo do barbeiro. Então,
Eu não vou no barbeiro tão cedo. Leiva, ainda não estou conseguindo lhe ver. Eu vou sair e te chamar de novo. Grande Magno Beleza. Moraes na área. Vou tirar você aqui e vou te chamar de novo, porque você só apareceu o áudio por enquanto. Vamos ver se a gente consegue trazer. Grande abraço, Manuel. Obrigado aí por estar sempre aqui com a gente, meu irmão. Grande abraço. Vamos tentar trazer o nosso querido Geros de volta aqui para o nosso Papo de Trivela. Cadê ele? Entra de novo aí. Leiva já entrou aqui. Já entrou aqui, vamos trazer ele. Vamos ver se agora vai. Grande Magno, é muito Magno aí, viu? Não- Olha ele aí, com cabelo parecido com o meu, rapaz. Igualzinho, ó, sem cortar também. Abraço, Edivan. A Sejoque aí na área também. Meu amigo e irmão, tá com medo do barbeiro também? Boa noite, grande Tô. Leiva Duarte. Boa noite, Aldo. Um prazer enorme estar com você aí nessa live aí. Muito bom. Tem que ficar correndo um pouco do barbeiro mesmo, ficar dentro de casa, né? A sua imagem está congelada, mas se você estiver me ouvindo bem, nós vamos dar Muito bem. seguimento. Tá bem, né? Porque Foi nós muito estamos bem. lhe vendo muito bem. Só que a sua imagem está um pouco congelada. Abraço aí para o nosso querido Edgar Borges, de Linhares, Espírito Santo. Está sempre com a gente aqui. Vitinho, João Vitor, uma galera boa entrando aí. E Leiva Duarte, essa fera do futebol, hoje observador técnico do Fluminense. Leiva que eu conheci trabalhando no Vitória, foi meu colega de trabalho no Vitória, de muita resenha, de muitas histórias, né? Esse rapaz tem, mas tem também uma carreira brilhante de observador, de observação, passou por grandes clubes e hoje serve a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. Querido Leiva Duarte, Geros, né? Um dia você entrou aqui, eu não lembrava que seu nome era Geros. Fiquei, meu Deus do céu, quem é esse Geros? Esse nome não me é estranho. Fale um pouco da sua trajetória, Leiva. Como conversou, você é ex-jogador, você jogou futebol, né? Você é do interior de São Paulo. Você é uma pessoa que veio para a Bahia por causa do futebol. Me conte um pouco de quem é Leiva Duarte. Boa noite, Aldo. Boa noite, pessoal aí da live aí que tá todo mundo acompanhando nós. Aldo, eu 90 eu joguei futebol 4 anos, mas via que não ia dar mesmo. Cheguei a jogar até com o Marcelo Chamusca, aqui no interior de São Paulo. Em Sério? 1990, ele morava na rodoviária. O que ele falou na live era verdade mesmo. Era a minha cidade. E depois eu parei de jogar, fui Você é esses de 4 anos. Osasco, é isso, Leiva? Não, minha família mora numa cidade que chama Severínia. Mas Conheço. Eu moro em Já São fui José numa do Rio competição em Preto. Severinha. E o Luciano Reis já foi também em Severina, já fazer avaliação. Na época ele trabalhava no Vitória. Abraço grande, Emerson entrando aí, Fernando também. Todos os seus parceiros, Leiva. Pode continuar. É, aí, 94, Aldo, eu fui no Vitória levar 2 atletas. Quando que a casa era lá em. Era uma casa do atleta na Em Pituaçu, parece. armação. Isso. Armação. Eu levei 2 atletas lá, em 94. Depois, aí eu fiquei por aqui pro interior. Aí eu levava muito jogador na Cearia, com o do Orlando da Hora. Sim. Aí em 97, o Vitória veio disputar um campeonato em São Paulo, veio com o Expressinho. Era o Orlando da Sim. Hora, que era o observador técnico, e o Cláudio. Aí eles me viram aqui em Colina, jogo trabalhando pro Colina Atlético. Aí eles fizeram um convite para mim ir para competição junto com eles, com o Vitória. Eu fui para Catanduva, um campeonato brasileiro ainda. Era a equipe de expressinho do Vitória, mas era aqueles jogadores que a maioria vingou no futebol. Era Exemplo, Danilo Gomes, Alexandro, Alcioli, zagueiro, Joel, Alex, volante. Toda essa galera aí veio nesse grupo.
Sim. participar desse campeonato. Aí, aí o Aldegar Filho, que era o coordenador técnico na época, o Mota era o superintendente, aí ele veio para a competição também, o Orlando falou de mim para ele, aí ele conversou comigo e fizeram uma proposta e eu fui. Quer dizer, o meu berço, a minha faculdade, foi tudo que começou foi na Bahia. Então, tudo Muito que eu bem. aprendi no futebol hoje, eu tenho que, não posso deixar de falar que foi tudo aí mesmo, no Vitória. Aí no Vitória eu trabalhei de 97 a 2002. Aí teve uma mudança, né, radical aí no Vitória. Aí eu fui pro Real Salvador. Aí a Loncré também trabalhou junto, né? Trabalhou no Vitória, né? Trabalhou no Real Salvador junto também. Aí eu fui pro Isso, Real e né, fez um baita trabalho no Real Salvador, né? Um trabalho muito bom, verdade. que foi pouco tempo, mas revelou muitos jogadores. Aí do Real Salvador, eu trabalhei 2 anos. Foi 2 anos Real. Aí o Mota foi pro Cruzeiro. Na ida dele que ele foi pro Cruzeiro. Depois de ter ido para o Bahia. Isso, de ter ido pro Bahia. Aí Eu eu fui com o fiquei no. Bahia, eu fui para o Bahia com ele, mas ele foi para o Cruzeiro depois. Ele foi pro Cruzeiro. Aí do Real, eu voltei pro Vitória. Eu voltei pro Vitória. Aí eu fiquei no Vitória mais um tempo, no Vitória em 97. No final do ano eu recebi uma proposta do São Caetano. Aí eu achei que valia a pena, tal, São Caetano. Aí eu fui pro São Caetano, fiquei no São Caetano 4 anos e meio. Aí depois fui pro São Paulo, fiquei mais 4 anos e meio. E agora eu tô 5 no Fluminense. Mas a minha experiência, que as pessoas que me ensinou, me ajudou muito no futebol, eu não posso deixar de sempre onde eu vou eu falo, que primeiramente, né, Deus que me ajudou muito, mas o Somota, o berçador técnico na época do Vitória, era, se você lembra, era Carlos Anunciação, Orlando da Hora, Ailton Paraíba, Claro. e o Zé Lito trabalhava na cidade. E aí eu ia muito nos campos, bairro, com o Zé Lito. Mas o que eu aprendi que essa galera aí, na parte técnica e observação, foi muito bom. Foi muito demais. Esse pessoal aí eu não posso esquecer nunca. Muito bem. Leiva, grande abraço aí, Gil Baiano, entrando aí na live. Gil Baiano, o homem da Trivela também, nosso parceiro da Trivela, tá aí com a gente já. Leiva, me conte aí onde é que começou a história e quem foi que começou essa história do Rápido e Veloz. Rapaz, nós tínhamos, né, era muita resenha, né? A gente era muita reunião, a moto fazia muita reunião, e reunião começava, terminava, no outro dia era outra reunião. Aí um dia tem uma passo, moto. Pô, esse jogador aí, porra, ele é diferente, hein? Como, como ele? Ele é rápido e veloz. Pô, rápido e veloz é uma só. Aí, aí ficou, né? Aí nós estávamos no Expressinho lá, formava os times lá no CT para jogar contra as categorias, que era o Zé Augusto, do Marcelo Chamusca, do professor Chiquinho. É. E aí eu reuni os meninos e conversava com os meninos, né? Ó, vamos jogar aí e tal. E aí o Romarinho, aí o jogo jogando, Romarinho, e não sei quem, só o nome do jogador, mas é o nome dos caras. Aí, Leiva, você tá de brincadeira, Leiva? Você fica pondo apelido desse jogador com esses nomes? Pois, Mota, mas é o nome dos caras, eu vou chamar ele do quê? Então era muita resenha, muita resenha. Fora a resenha que tinha, fora aquela resenha que teve também, que veio os italianos para ver o Marcel lateral direito. Aí os caras, formam um time, Leiva, para jogar lá no Barradão, que vai estar todo mundo lá para ver o Marcel. Rapaz do céu. Peguei o Expressinho, o jogador que não era selecionado, que não estava nem fazendo parte do junior, e falou, gente, é o jogo da vida de vocês aí, ó. Os caras estavam lá tudo num camarote lá. Se vai ver o Marcel, vai ver vocês também. Você sabe que deu resultado, né? Foi muita resenha, muita conversa na sala depois.
Com certeza. Não podia deixar, né? O Careca não ia deixar passar em branco. Não deixava. Não Leiva, deixava mesmo. você sempre se notabilizou como uma pessoa assim muito querida pelos jogadores. Né? A gente que acompanhava seu trabalho via o carinho que os atletas tinham por você e tem até hoje. Fernando está aí na live rindo do Rápido e Veloz. Até hoje Fernando ri. Né? Mas assim, Alec Gol é um cara que acho até que foi seu padrinho de casamento, se não me engano. Né? Você Fui tinha padrinho de casamento dele. Você que foi padrinho de casamento dele. É isso? Grande abraço, Fernando. Grande abraço, meu irmão. Então, você era aquele cara, na época do Vitória, que os jogadores gostavam muito de estar perto, de conversar, e você dava conselhos, os meninos começando ali e tal. Né? Tem além do Alexandre, tem Zé Roberto, que jogou tanto no Vitória quanto no Bahia, né? E tinha um carinho muito grande por você. Então, assim, como foi essa coisa da... Ô, Jó, tudo bem? Como foi trabalhar em um clube em que você era tão querido assim pelos jogadores? Não misturavam as coisas, existia, obviamente, o respeito à hierarquia, ao comando do Leiva, mesmo você sendo treinador apenas do expressinho, na condição de observador técnico, existia assim o respeito da galera toda? Existia, Aldo. Grande abraço, Claudinho. Aldo, eu penso sempre assim, isso aí eu aprendi foi com o Somota. O jogador chega no clube para fazer avaliação, você tem que dar atenção para ele. Né? Principalmente na hora que ele vai pegar o material lá na rouparia. Depois se perguntar para ele como ele está sentindo, se ele está bem, se ele está se sentindo bem, se ele está com saudade. A gente fala que o clube abre as portas para ele, dá oportunidade para ele, que só depende dele, da vontade dele querer ser. Então sempre eu tinha essa conversa com os atletas, eu sempre conversava com os atletas e incentivava eles, principalmente os atletas que vinham de avaliação, que vinham de longe, né? Que a gente tinha muito jogador. O Vitória, na época nossa, lá você sabe disso, nós varria o Brasil inteiro, né? Então vinha muito jogador. Então a gente sempre conversava com os atletas. Seu pai acabou de entrar aí, hein? Seu pai entrou aí, ó. Aí sabe muito, aí é monstro do futebol. Da base, é o Papa. Aí é o monstro do futebol. Até a careca dele tá parecendo com o Papa. Aí a gente viajava com o Expressinho, né? Que nem eu te falava, que a gente viajava com o Expressinho, com o pessoal do Júnior que não era selecionado, com o pessoal do Juvenil que não era selecionado, e juntava com o pessoal de avaliação, e a gente viajava, chegava na segunda-feira, passava pro Odegar, passava pro Tomota. Nossa, mano, jogador sim e tal. Então a gente tinha aquele jogador carinho. Assim, seu Mota, rápido e veloz, seu Mota. Rápido e veloz. A gente tinha aquele carinho pelos atletas e os atletas tinham aquele respeito pela gente também. Então eu acho que é onde que encaixava bem isso aí. Então, graças a Deus, onde eu passo e a amizade que eu tenho com todo mundo, principalmente com o pessoal daí, da Bahia, você sabe disso, continua até hoje. Com todos o pessoal que trabalha em comissão técnica, mesmo com o pessoal que trabalha aqui hoje em São Paulo, aqui no Palmeiras também, tem muita amizade, que foi tudo o pessoal que eu trabalhei junto também. Então eu fico muito feliz de saber que teve muito jogador na nossa época aí, que a gente não revelou, a gente ajudou, a gente fez parte do contexto do atleta, né? Porque existe essa coisa, né, Aldo? Porque filho bonito, todo mundo quer ser pai, né? Todo mundo quer ser pai, todo mundo revela. Todo mundo revela. Eu acho que quem revela é o clube. Eu acho que é o clube que revela. E quem revela é o contexto, é as pessoas que estão envolvidas. E desde o roupeiro até o superintendente, do superintendente até o roupeiro. Eu acho que todo mundo faz parte do jogador, a gente faz parte do conselho, a gente faz parte da amizade, a gente faz parte de tudo. Eu acho que às vezes tem pessoas que falam, porque eu revelei esse, revelei aquilo, revelou aquilo. Não, eu acho que não. Eu acho que eu fiz parte do processo. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bem. Anderson Lima, fera também, outro tricolor do Rio de Janeiro aí, na área. Meu amigo, é parceiro aí. É concorrente, gente boa. Aí é gente boa. O Anderson é concorrente de vocês aí, viu? Não, mas eu não conheço. Não é concorrente eu não por aqui?
Oi, não entendi, Aldo. Ele não é seu concorrente aqui, não? No Nordeste? Não é não. É parceiro, é gente boa. Aí Ah, é isso aí é gente boa mesmo. parceirado. Aí mora no meu coração esse cidadão aí. Leiva, Aí é fera. muito bem. Galera, queria mais uma vez avisar vocês que, infelizmente, hoje nós tínhamos, depois da live de Leiva e do professor Luciano Reis, que é um dos sócios da Trivela, que vai falar das coisas da Trivela, nós teríamos aqui a live do nosso querido Marcelo Ramos, que não vai acontecer, porque Marcelo acabou de perder um amigo que todos nós do futebol conhecemos, que é Zé do Peixe, morreu hoje, vitimado pela Covid, infelizmente. É uma pessoa muito querida no meio do futebol. Marcelo estava muito abalado, me negou há pouco, há 40 minutos atrás, me disse que não tinha nenhuma condição, tá, de fazer a live. Obviamente que eu entendi, e a gente vai reprogramar essa live de Marcelo Ramos. Deve ser, inclusive, na próxima semana, mas eu não quis já acertar com ele, respeitando, obviamente, o momento de dor que ele está passando, já que o rapaz era muito seu amigo pessoal dele, e a gente vai, em um outro momento, conversar. Tá? Então, depois do Velho Leiva, nós vamos conversar com o Velho Lupa. Sai do Velho Leiva, vai para o Velho Lupa, que vai falar aqui das coisas da Trivela, dos projetos da Trivela. Essa galera aí de escolinha, fique ligado, tem muita coisa interessante que o professor Luciano vai falar aqui. Leiva, Edivan, de Crateús, falou essa semana aqui, você viu, você entrou, da Sejoc. Ele está lembrando aqui que vocês fizeram uma peneira quando você estava no São Paulo, lá em Icó. Né? Teve jogador por lá, meu amigo? Icó, foi verdade mesmo. Nós fizemos, não foi uma peneira, Aldo, foi um torneio. Sim. Torneio que teve lá, acho que foi 3 dias de competição, acho que foi, se não me engano, ou 2 dias. Nós fomos sim, foi eu e o Sandro. Nós trabalhávamos no São Paulo na época, foi onde que eu conheci o Edivan, que é pessoa do Crateús, pessoa, gente boa demais, o cara do bem, esse cara aí, professor, nota 1000 aí. Edivan é parceiro da Trivela e gente boa da melhor qualidade. João Vitor está mandando lhe perguntar qual é a avaliação de um observador técnico, qual é a observação que você faz e que mais exige de um garoto de 9 anos. De 9 anos, eu acho que todos os atletas, né, Aldo? Eu acho que é a parte técnica, né? É a técnica, claro, do atleta, né? Eu acho que isso é fundamental do atleta. Não precisa, não pode ser diferente. Física, não pode ser diferente. Acho que a física a gente nem olha, a gente olha a parte técnica, né? A gente só não pode ser gordinho, né? Mas é a parte técnica. Agora o atleta dessa idade de 9 anos aí, é bom também estar jogando futsal, né? Que é importante também para ele, né? Estar fazendo um futsal. Que é a idade dele. Moacir Júnior entrando na live. Moacir vai ser um dos convidados do Papo de Trivela. Vai bater um papo com a gente também. Ele que é uma grande fera aí. Grande treinador, Moacir Júnior. Meu dedo tá doendo até hoje, seu Moacir. Meu dedo continua doendo. Moacir apertou meu dedo, Leiva. Lá no Bahia, uma porta quase arranca a cabeça do meu dedo. E até hoje dói meu dedo. Mas é meu amigo, querido. Leiva Duarte. Moacir é gente boa. Moacir Júnior está no 13. Gente boa da melhor qualidade. Você tinha uma amizade muito grande com o Alexandro, e veio até, inclusive, ser padrinho de casamento dele. Mas foi você que descobriu o Alexandro? Foi você que trouxe para o Vitória? Não, que trouxe ele pro Vitória, assim, falar, não, eu trouxe ele aqui pro Vitória, não, eu fiz, assim, Aldo, na época do Alexandre tava no Vitória, foi no, que eu tava também, que eu cheguei em 97, foi no momento que a gente foi pro mesmo campeonato, que ele também tava nesse campeonato que eu te falei, que foi em 97, foi onde que a gente se encontrou. Mas eu, nesse processo dele, na ida dele lá, porque na época ele era treinado por outro treinador. Aí esse treinador não queria ele, Mota falou, não, ele vai ficar, ele vai subir com o Marcelo Chamusca. Aí o Marcelo abraçou ele, mas ele foi com nós, ele foi para essa competição primeiro. E foi aonde ali que a gente começou a conversar, a gente falar, a gente orientar, a gente dar conselho, né? Falar para o atleta, né? Não desanimar, porque o momento dele vai chegar. E foi aonde que ele voltou, quando ele foi dos artilheiros do campeonato, e quando que ele voltou, ele foi para o Marcelo Chamusca, que é onde que ele deu seguimento na carreira dele.
Mas foi que nem eu te falei, foi um processo assim que a gente estava bem pertinho mesmo e sempre conversando, né? Que a gente chegou até a morar junto também aí, em Salvador também. Muito bem, era um filhão, filho de Isso, Leiva. é Alexandre, verdade. filho de Leiva. Todo mundo fala isso aqui na Bahia. Alec Gol, que deve estar com a gente aqui no Papo de Trivela a qualquer hora aí. A gente vai combinar com ele. Leiva, e o São Paulo, Leiva? Tupã já falou muito aqui do São Paulo e da passagem dele. Né? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Uma época eu quase vou para São Paulo. Vou até o próprio Tupã que estava acertando para me levar. Mas acabou não dando certo. Mas eu tinha uma curiosidade muito grande com relação à captação do São Paulo, a forma como eles captavam, pelo menos no meu tempo, mais ou menos uns 5 a 10 anos antes de você ir para lá, porque o São Paulo revelava muito pouco. Né? O que acontecia no São Paulo, Leiva? Era a questão da base, da captação, era apenas para dar uma satisfação ao torcedor de que existia? Antes de você responder, dizer que o Átila, pai de João Vitor, está aqui na live, dizendo que você deu uma oportunidade ao filho dele, levando para o Fluminense. Grande abraço, Átila. Aldo, o São Paulo, na época que eu trabalhei lá, foi na 2000, comecei lá em 2010 até 2015. O São Paulo é muito agressivo na busca de atleta, igual o Mota era no Vitória. A gente buscava mesmo, a gente chegava, aonde o São Paulo chegava, o São Paulo levava o jogador. O São Paulo dava uma condições muito boa. O problema de São Paulo, na época o São Paulo não deixava os jogadores jogar campeonato. Só jogava o Paulista e disputava o campeonato aí na Bahia. Não disputava campeonato. Você tá entendendo? O São Paulo tinha muito jogador bom, muito jogador de qualidade, mas não disputava sair para as competições. O São Paulo, todo jogador que hoje está jogando no São Paulo, que foi vendido agora, é tudo da nossa época. Todos os jogadores que está jogando hoje no profissional e o que foi vendido, toda a nossa época. Então, quer dizer, o São Paulo não entrava. Aí, quando que saiu nós, e o final do seu Geraldo morreu, veio o pessoal de fora, que é do Sul, eles pegaram e pôs os times para disputar todos os campeonatos. Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20. E aí o São Paulo começou a ganhar tudo. Então, todos esses jogadores que era dessa época que foi vencedor agora do São Paulo, aí, Antony, Luiz Araújo, Éder Militão, todos esses moleques aí, Igor Gomes, é toda da nossa época. É todos os jogadores que o São Paulo tinha, mas o São Paulo não deixava jogar campeonato. Não deixava ir disputar campeonato. Só disputava o campeonato da Bahia. Só disputava a 2 de julho. Que nós fomos até. Eu fui com a categoria nossa 90 a 93 nossa. Ali tinha o Rodrigo Caio, o zagueiro. Ali o João Schmidt, Edmilson. Ali tinha Miranda. Tinha muitos jogadores hoje que estão jogando futebol brasileiro aí, tá fora do país, que era daquele time 93. Mas o São Paulo não disputava o campeonato. Por isso que o São Paulo ficava assim, mas o São Paulo não revela. O São Paulo revelou, você viu que o São Paulo agora revelou aí de 5 anos para cá um caminhão de jogador. Mas foi tudo esse jogador, toda a nossa época. Mas é exatamente o que você está falando. De 5 anos para cá, São Paulo mudou a filosofia, mudou o jeito de trabalhar. Eu não sei Disputa se foi, agora. Eu não sei se foi a vinda do menino que era do Figueirense, que agora é coordenador lá do São Paulo, mas o fato é que mudou. De fato, mudou a forma de trabalhar o São Paulo. E hoje participa de competição, hoje tem mais jogador aparecendo em cima, e que inclusive é uma consequência natural. Né? Se você dá competição ao garoto, se você prepara ele somente nessas competições difíceis de base, não vai demorar muito, ele vai estar em cima, ele vai estar jogando. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Então é isso. Quanto você dá mais campeonato, mais cancha para os meninos vão crescendo mais ainda. Então, esses atletas foi todo assim. Aí chegou o pessoal eu acho que o coordenador que veio, ele está no Atlético Mineiro, se não me engano, Júnior Chaves, se eu não me engano. Sim. E ele chegou e pôs os times para disputar todos os campeonatos. E foi aonde que o São Paulo começou a ganhar tudo.
Libertadores, ganhou um monte lá no Rio Grande do Sul. Então foi isso. Mas o São Paulo, mas foi todo jogador da nossa época, que está hoje jogando no São Paulo e que está lá ainda e da nossa época ainda. Muito bem. Grande abraço, Corezinho, Coreia da Bahia, entrando aí, Alex, sempre com a gente aqui, o velho Alex, grande abraço. Marcos Paulo, que figura. Francisnaldo de Água Fria, grande abraço, meu irmão. Marcos Paulo, você trabalhou com ele, preparador físico, Leiva? Foi meu preparador físico no Expressinho. Foi ele, Marcos Paulo, Montanha, Ângelo, foi tudo preparador físico meu, Juarez, tudo preparador físico meu no Expressinho. Primeiro passava o Expressinho, depois subi para a categoria. Ô, Leiva, tirando o Anderson aí, Montanha, Marcos Paulo e quem? Juarez. Ângelo, Juarez, todos. É verdade, todos... Anderson. Depois veio o Pedrão. Mas só tinha truculento. Só Ângelo aí que era educado, tranquilo. Mas os outros é tudo truculento. Professor Arquimedes, nós viajava para o interior, era só dura no pessoal do restaurante. Vai estar aqui na live com a gente, viu? Vou dizer a ele aqui, viu? Para ele se defender. Pode dizer, gente boa. Gente boa demais também. Nossa, o pessoal aí. O que é que ele fazia no restaurante, Leiva? Ele dava dura no pessoal que servia a comida. Fala, porra, mas dava dura mesmo. Eu falei, ele montou e falou, não, tem que ser desse jeito não, Leiva. Nós somos Vitória, tem que ser do jeito que a gente quer. Grande professor Arquimedes. Meu vizinho mora aqui, ó, pertinho. E vou trazer ele para o Papo de Trivela, para ele falar dessas resenhas todas aí. Mas, meu amigo querido Leiva Duarte, aí você chegou no Fluminense. Como é trabalhar no Fluminense? É verdade que o Fluminense é o melhor e maior clube de divisão de base do Rio de Janeiro, de formação, de descoberta, tem a melhor captação. O que é o Fluminense? O que é Xerém? O Fluminense tem um trabalho muito parecido com o São Paulo, na época do São Paulo. O Fluminense tem um trabalho nosso muito agressivo também, em busca de atleta, desde das categorias menorzinhas, do 9 anos, 10 anos, e a gente tem um futsal muito forte, o Fluminense. O futsal leva muito jogador para Xerém. O futsal e tem os Guerreirinhos, que é uma escola que o Fluminense tem, a escola de futebol que o Brasil tem no Brasil todo, também leva jogador pro Fluminense. Mas o forte do Fluminense também é o futsal. E nós da captação, que somos com 6, 7 da captação, também a gente viaja o Brasil todo, também busca, você sabe disso, você acompanha, você sempre encontra a gente. A gente também busca muito. Então o trabalho no Fluminense hoje é muito forte mesmo. Hoje a gente tem um trabalho... Tem muitos jogadores no Fluminense que jogam no profissional, que é da base. Acho que dos 35 lá, eu vou te dizer que tem uns 15 é da base. Fora os que foi vendido agora, né? Para você ver, o Gerson, que joga hoje no Flamengo, é do Fluminense. Foi Pedro, do Fluminense. Então o Fluminense tem um trabalho muito forte na captação e no trabalho de base. Hoje o Fluminense, eu não vou dizer que o Fluminense hoje é o número 1. Mas o Fluminense, eu vou dizer que o Fluminense é um dos melhores trabalhos de base do Brasil. Muito bem. O pai do João Vitor está falando aí que levou o filho dele, é o Átila, né? Levou lá antes da pandemia e adorou a estrutura e que foi muito bem tratado. Eu acho que, independentemente da questão do clube, de estrutura, essa coisa de tratamento, ela é fundamental. É o que Leiva falou mais cedo aí no início da sua fala. A recepção do jogador, eu que criei meus dentes em captação de atleta, a recepção ela é fundamental. Né? E quem foi da escola de Newton Mota sabe que não adianta você aprovar o garoto e não saber receber ele. Você vai perder o jogador. Então, nós sempre tivemos muito cuidado, né, Leiva? Isso aí que o Átila está falando, com certeza, os grandes clubes do Brasil pensam assim, ou tem alguém lá dentro pensando assim. Porque eu sei de clubes que não dão tratamento legal ao jogador, não recebem bem,
não tem esse tipo de cuidado. Igual a Nilton Mota, não tem ninguém no Brasil para recepcionar jogador, não existe. Mas tem muitos outros grandes profissionais que têm que receber. Né? Isso é fundamental, talvez até decisivo, eu diria, Leiva, porque quando fui coordenador de captação do Bahia, eu dizia sempre às pessoas que receberam o jogador, a forma de você receber, você pode fazer com que ele faça tudo para ficar no clube ou ele no outro dia peça para ir embora. Então, a recepção do jogador, ela para mim é fundamental, ela é importantíssima. Mas, meu amigo Leiva, me responda, o Fluminense, nós sabemos que a gente os clubes só podem alojar a partir de 14 anos, quando o garoto completa 14 anos. Né? Mas o Fluminense tem a questão do futsal. Como é que funciona? Leiva descobriu, veio aqui passar férias, e aí alguém indicou a ele, não indicou a Anderson, um garoto de 13 anos fenomenal. E aí, faz o quê? Aldo, a gente conversa com a família, né? A gente convida a primeira família para conhecer o clube, para conhecer o centro de treinamento. Aí, nessa ida do familiar dos pais, aí a gente faz uma proposta, né? O clube lá faz uma proposta, e a maioria que vão sempre muda para lá, os pais. A maioria. Principalmente os menores. A maioria mora com os pais lá. Ou mora com o pai, ou mora com a mãe, ou mora com a avó, ou mora com o avô. Sempre tem alguém da família, moram lá, faz residência lá em Xerém mesmo, e o garoto fica lá. Não é assim, falar, o garoto fica na casa de outro. Não, não fica não, fica com a família mesmo. Então esse trabalho é muito fundamental. É igual você falou, você foi já coordenador de captação, você sabe disso. Tudo que você falou aí, eu também concordo com você. Então a busca é boa, então não adianta você buscar o jogador e não chegar lá, o jogador não ser bem tratado. Então o Fluminense, para isso também, o Fluminense tem um excelente trabalho sobre isso também. De Muito buscar bem. e de dar o tratamento também. Esse que você está falando da família ir para o Rio, eu sou testemunha de uma situação que aconteceu aqui, em Salvador, em relação ao jogador do Fluminense. E eu descobri, e disse ao pai, esse menino vai ser jogador de futebol. E o garoto só tinha 3 anos de idade. E ele foi para o Fluminense, Felipe, atacante 97, que chegou inclusive ao profissional. Não sei se está no Fluminense, se foi para outro clube, mas chegou até o profissional e os pais foram cedo para lá. E o Fluminense, no primeiro momento, bancou tudo. Acho que a partir do momento que o garoto começou a ganhar melhor, eu acho que aí, claro, óbvio, se diminui a responsabilidade do clube. Né? Mas ele foi nessa condição que você está falando aí. Não sei se você lembra de Felipe, atacante Lembro. 97. Felipe, atacante 97, lembro sim. Ele tá no Fluminense até agora, esses tempos. Eu não sei se ele tá ou está emprestado agora. Mas eu lembro do Felipe, sim. Atacante. Me parece que ele tinha uma coisa aí para fora do país. E eu não sei exatamente para onde ele foi. Mas apenas para dar o exemplo de tudo que você falou aí. O Fluminense tem sim essa preocupação na recepção, de receber as pessoas, inclusive a família. Né? E é por isso que tem muito jogador aí que está sendo direcionado para o Fluminense. Quando se fala em todos os clubes do Brasil, claro, você tem São Paulo, você tem Cruzeiro, hoje um pouco menor, mas você tem Atlético Paranaense com um grande trabalho, Atlético Mineiro, grandes trabalhos, mas o Fluminense está um pouco na frente com relação a isso, principalmente Palmeiras, o grande trabalho que o Palmeiras faz, posso esquecer, nosso João Paulo, nosso velho passarinho, o velho Birne está fazendo aniversário hoje, né? Parabéns, já o parabenizei mais cedo. Então, o Fluminense está sempre ali entre os 3 melhores clubes do Brasil. E não pode ser diferente, porque tem um grande Leiva trabalhando lá, Anderson Lima, profissionais de primeira categoria, e que a gente sabe que merece muito estar num grande clube como o Fluminense. Leiva, meu querido amigo, estamos chegando ao final do nosso Papo de Trivela. Queria te agradecer de coração por ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Beleza. Por ter aceito o nosso convite. Quero lhe trazer em outras oportunidades, tá? Quem sabe, para a gente falar até de algum jogador da Trivela que esteja no Fluminense ou de outros atletas saídos daqui da Bahia, que a gente possa bater As portas estão abertas. Nós sabemos disso. Muito obrigado, amigo Leiva.
por favor, as suas considerações finais. Grande abraço. Valeu, Aldo, obrigado pela oportunidade de estar participando. Quero mandar um grande abraço aí para os meus amigos, todos que participou da nossa live aí, minha família também. Um beijão, minha esposa, todo mundo aí. Que Deus abençoe cada um. Fique em casa, se cuide. Logo, logo estaremos todo mundo junto. Com fé em Deus. Grande abraço, grande Leiva. Valeu, Aldo. Um abraço. Velho Leiva Duarte.